meus queridos ouvintes. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade na série sobre os artigos traduzidos, né, pelo site católicosribeirãopreto.com, aqui da Dominus Est. E nós temos um artigo mais novo, publicado em 2023, lá pelo periódico Sissi-No-No, e traduzido também no final de 2023 pela Dominus Est, em dezembro, tá? Dezembro do ano passado. Então, para evitar aqueles comentários de é um artigo um pouco antigo, estamos aqui com material novo, tradução nova também. E eu vou inserir aqui, inclusive, o áudio que eu gravei lá para o meu canal do Telegram, e assim fica um complemento ao meu comentário do último vídeo falando sobre liberalismo, economia, catolicismo, e esse é mais um artigo complementar dessa série. Todos os artigos que eu achar interessante e perceber que tem algo a acrescentar a esses comentários, né, a essa pesquisa, digamos assim, eu vou gravando para vocês, tá bom? Intercalando aí com os outros conteúdos que eu estou produzindo aqui para o Tá em Choque, né? Mudamos um pouquinho o formato, mas é uma forma de entrar em assuntos interessantes e continuar o programa também, para não ir acumulando muito daquela minha lista gigantesca de assuntos que eu quero tratar aqui com vocês. Então, vamos ao artigo. Não sei se colocarei antes ou depois o meu áudio lá do Telegram, talvez eu coloque agora. Então vamos fazer o seguinte, escutem aí o áudio do Telegram e eu volto já já com o artigo, vamos lá. Infelizmente o áudio do Telegram ficou um pouco comprometido, muito baixo e com chiado. A gravação feita pelo celular não tem a mesma qualidade dessa aqui feita pelo microfone profissional, né? Então eu vou aproveitar e ler novamente o prefácio do livro de Santo Antonino, né, Economia Medieval, o prefácio que foi feito pelo Murilo Rezende, e claro, eu indico esse livro também, estou fazendo a leitura dele nesse momento, mas o prefácio já me chamou muito a atenção, porque tem tudo a ver com a live anterior, que a gente falou sobre liberalismo e catolicismo, falou sobre usura, economia, e por conta daquela polêmica que deu no vídeo, dos comentários, né, do chat ali, o pessoal discutindo enquanto eu acompanhava a live, eu decidi estender um pouquinho mais e fazer esse complemento para vocês, certo? E lógico, eu vou deixar disponível o link aqui para vocês entrarem no meu canal, @judinder, e escutar o áudio direto por lá, porque a transferência não deu muito certo, ficou muito baixo. Então vou fazer o seguinte, eu vou ler o prefácio para vocês e aí o áudio vocês conferem direto lá no meu canal, tá certo? Então vamos lá. Antes que o amor ao dinheiro tomasse o mundo sobre a égide da usura e dos banqueiros, ele, ao lado de um dos maiores banqueiros do seu tempo, Cosimo, vocês sabem muito bem, né, minha pronúncia nem sempre correta, tentou indicar a forma pela qual a crescente prosperidade poderia ser fiel às suas raízes católicas. Deu testemunho da verdade, embora os tempos cada vez mais apocalípticos não o tenham ouvido e muito menos seguido sua bela visão de uma economia católica. E não se pode entender essa visão sem a compreensão das raízes do pecado mortal da usura, sua liberalização no horizonte da Renascença e a expansão concomitante do sistema financeiro internacional como antagonista da cristandade. Primeiro é preciso definir o que é usura. Trata-se de juros, lucros, no contrato de mútuo, nos empréstimos de bens, que podemos chamar de consumíveis, em contraposição aos duráveis. É um empréstimo de comida e bebida, mas também de dinheiro. Nesses contratos, o bem é transferido para o devedor e, como o objetivo é o consumo, a única garantia existente é a pessoal. Todo o risco pelo retorno do bem é também transferido. O contraste inicial se dá com os contratos de aluguel de bens duráveis, como casas, carros e cavalos. A propriedade não é transferida, o risco está nas mãos do proprietário e o bem pode ser devolvido. O aluguel inclui a depreciação e um seguro em caso de perda total. No aluguel de bem durável, segundo São Tomás, não se paga duas vezes pela mesma coisa como na usura. Aristóteles já usara de um exemplo concentro numa época em que cunhagens de ouro eram a moeda corrente. Deixe um punhado de moedas de ouro num quarto e espere a passagem do tempo. Elas aumentarão? Não, e na verdade podem passar pelo desgaste e serem roubadas. O que o usurário faz de diferente? Ele empresta as moedas de ouro de tal modo que o risco pelo desgaste e o roubo é transferido ao devedor, que, caso não retorne ao principal do empréstimo, pode ser preso e até escravizado. O que nesse contrato justifica um lucro? Absolutamente nada. Pois bem, em que tipo de contrato de empréstimo de dinheiro poderia se justificar um lucro? Podemos primeiramente pensar no contrato de parceria comercial, cujo exemplo clássico eram as expedições comerciais marítimas ou terrestres.
Tradicionalmente, essas expedições recebiam 2/3 de seu capital monetário de um investidor que ficava na cidade de origem e não empreendia, enquanto o chefe da expedição investia 1/3 do capital monetário. Caso a expedição tivesse sucesso, eles dividiam o lucro, e caso fracassasse, o prejuízo era de 2/3 para o investidor e de 1/3 para o empreendedor. É bem possível que a origem dos juros comerciais e renda fixa tenha se dado nesse tipo de contrato. Quando o investidor conhecia pouco da atividade investida, era normal que cobrasse uma taxa fixa sobre o investimento, que poderia ser cancelada caso, por exemplo, o capitão comprovasse ter sido roubado por piratas. Uma outra possibilidade seria o penhor de uma casa ou automóvel. O uso do bem permaneceria com o devedor, mas o contrato seria efetivamente uma venda de bem com possibilidade de retomada da posse na quitação do empréstimo. Desde que proporcionais, os juros pagos nesse empréstimo corresponderiam ao aluguel do bem. Em caso de não pagamento do empréstimo, o credor só poderia se apossar do que já era seu sem qualquer outra garantia. A discussão desse simples contrato começa a nos desvelar por que grandes santos do período de nascimento do capitalismo financeiro, como Santo Antonino de Florença, Santo Antônio de Pádua e São Bernardino de Siena, dedicaram suas vidas ao estudo da economia e das novas formas contratuais, assim como a luta contra a usura crescente. Havia um caminho pelo qual a atividade econômica crescente poderia ser virtuosa e abrir à humanidade uma era de contemplação, pelo qual essa mesma atividade poderia gerar um crescimento econômico canceroso com destruição dos laços sociais e uma nova forma de expropriação geral e escravização sutil. O conhecimento de uma certa inevitabilidade deste segundo caminho, sem o sucesso dos santos e da intelectualidade católica, já era patrimônio comum da civilização católica, que nascera do declínio do Império Romano. Ali, a sociedade fora corroída por uma oligarquia usurária, aperfeiçoadora de todos os métodos de expropriação e escravidão da antiguidade. A usura, antes da institucionalização moderna, que ocultou seus mecanismos no tecido da democracia liberal, sempre foi vista como um instrumento de corrosão social. Na antiguidade, assim como hoje, o fator de produção mais escasso era o trabalho e não a terra. Em sociedades coesas e fundamentadas em famílias e clãs, dificilmente existia trabalho assalariado disposto a ser empregado por outras famílias e clãs. Escravos e servos podiam ser obtidos pela guerra, mas se tratava de algo extremamente custoso. Contudo, havia o fenômeno das crises da natureza e da sociedade. Nesses momentos era comum que várias famílias entrassem em situação de colapso e carestia. Como aproveitar essa situação? Oferecendo um empréstimo que tudo resolvia a curto prazo, a 40% ao ano de taxa de juros, com a garantia jurídica e social de que principal e juros deveriam ser pagos fizesse chuva ou fizesse sol. O objetivo nunca era o pagamento efetivo do empréstimo, algo sempre duvidoso. A economia real da Europa cresceu a uma taxa composta de 0,2% desde os tempos de Cristo, mas a criação de uma situação de dependência, na qual o calote permitiria que as terras das famílias devedoras fossem tomadas como principal e seu trabalho na terra da família credora como juros. Assim se concentrava a propriedade e a estrutura social era arrasada em prol de algumas poucas famílias. Muitos reis, tiranos e populistas da antiguidade buscaram restaurar o equilíbrio com um único remédio imaginável, um perdão de dívidas e o retorno das propriedades saqueadas às famílias originais. Podemos imaginar o que eram os outros frutos da usura: prostituição, sodomia, crueldade e o desenvolvimento de religiões de mistério que afirmavam a superioridade intrínseca da elite expropriadora. Trata-se de um pecado contra a natureza, já que o usurário tenta transformar algo que era naturalmente infértil, o dinheiro, em algo fértil. Busca transformar uma potência, a possibilidade de lucro numa atividade produtiva, num ato, o pagamento líquido e certo de juros. É um pecado intrinsecamente associado à sodomia, que transforma algo naturalmente fértil, a sexualidade humana, em algo infértil. O avanço da usura, ao corroer a estrutura familiar, também promove a sodomia, a sexualidade antinatural, como descarga e alívio dos crescentes males sociais e da falta de solidariedade. Os homens buscam os corpos de forma estéril quando não podem mais encontrar alegria no regaço de um lar e de uma comunidade. É difícil não reconhecer que a Renascença tenha triunfado. O mundo se paganizou no rescaldo desse movimento de humanistas e banqueiros, os mecenas da depravação e do orgulho. A Igreja resistiu com seus grandes santos e novas ordens religiosas, mas de um modo ou de outro cedeu o passo ao progresso, que hoje implica aborto, sodomia, pederastia, pornografia e todo tipo de vícios nas telas hipnotizantes. O liberalismo, filho orgulhoso da Renascença, promoveu o egoísmo e a competição social sem limites. Quando as crises promovidas pelos banqueiros fizeram as sociedades tremerem, ergueu-se o rebento ainda mais satânico do liberalismo, o movimento socialista. Em seu núcleo está o ódio ao mundo criado pelos liberais, ódio esse que se expande à criação divina e ao próprio Deus. Karl Marx, seu profeta máximo, substitui a usura pela mais-valia.
O problema não é a prática antinatural da usura, mas a relação natural de patrão e empregado, servo e senhor. Embora sempre passível de exploração, a existência de líderes e liderados é um fato natural desejado pelo próprio Deus. Com a teoria da mais-valia e o movimento socialista, surgem as grandes cortinas de fumaça para o avanço do sistema bancário moderno. O problema não eram os banqueiros, mas sim uma mistura genérica de banqueiros, empresários e senhores feudais na figura mítica do capitalista. Ora, o banqueiro nada produz e não precisa ter patrimônio fixo, cria moeda do nada para endividar os povos e poder conter quase toda a sua riqueza em formas líquidas de sistema financeiro. Há algo nele que se irmana ao fim da propriedade privada e ao absolutismo estatal. Sem qualquer ajuda dos comunistas, tende a produzir um mundo em que a maioria das famílias não tem propriedade e se transforma num exército de empregados endividados e atomizados. Com a ajuda dos heróis do povo, o processo se acelera radicalmente e hoje vemos com clareza a síntese crescente do liberalismo e socialismo, um mundo em que o Goldman Sachs e a BlackRock serão os melhores parceiros do monolítico regime chinês, um mundo em que Xi Jinping e Larry Fink darão as mãos. Para os transhumanistas, essa síntese é a evolução final da espécie humana rumo ao ponto ômega e a divinização tecnotrônica. Homens de Estado e de Igreja se unem no louvor à paz do pecado e do materialismo tecnológico. Tudo seria tão perfeito se não existissem mais os reacionários que se opõem aos milagres irmãos do aborto em massa e do Estado-providência. Mas há uma voz em nós que corresponde ao verbo proclamado por Santo Antonino de Florença, um mundo em que reina o amor ao dinheiro, aos prazeres e à vida exterior. Só pode ser a síntese dialética de todos os erros. E de forma necessária. O erro é dialético, já que sempre afirma algo de parcial na natureza humana que exige seu complemento oposto. Porém, a verdade é una e estável. Não esqueçamos que nossos grandes santos tratavam os usurários como ladrões e assassinos, que nossos santos concílios afirmavam que um usurário impenitente não poderia ser enterrado em cemitério cristão e que a esposa de um usurário deveria abandoná-lo depois de uma tentativa de conversão fracassada. Lembremos da ira de nosso Senhor Jesus Cristo contra os vendilhões do templo, banqueiros ou bancários de seu tempo. Bom, então eu fico aqui com essa leitura rápida do prefácio do livro Santo Antonino de Florença e a Economia Medieval, porque ela dá uma introdução e até responde algumas perguntas ligadas à live anterior. E quando a gente fala em usura, é lógico que eu preciso citar aqui, como eu já falei, o E. Michael Jones, o Murilo Rezende, e eu espero trazer mais materiais para vocês. Todos os links estão aqui. E mais uma vez, para quem quiser ouvir o áudio do Telegram completo com os meus comentários, o link está aqui na descrição. Agora sim, daremos início à leitura do artigo A Doutrina Social e a Prática Caritativa da Igreja contra a Usura. Os Montepios nasceram como locais ou entes públicos com o objetivo de emprestar dinheiro em troca de um penhor para combater a usura e ajudar as classes menos favorecidas, e a fundação do Montepio foi uma inovação muito importante do ponto de vista social que surgiu por volta do século XV e beneficiou aqueles que não tinham garantias sólidas para oferecer e teriam sido obrigados a recorrer a agiotas, ou a bancos que emprestam com base em juros legalmente estabelecidos, mas moralmente injustos, cerca de 30% a 35%, e, portanto, são, na realidade, agiotas legalizados. Abrindo uma nota rápida, por exemplo, se pedirmos um banco um empréstimo de 100 mil euros, ao fim de um ano devemos os 100 mil euros e mais 30 a 35 mil euros, pelo que os juros crescem a 1/3 do valor recebido. Os franciscanos reformados do século XV, o Beato Bernardino de Feltre, São Tiago das Marcas, São Bernardino de Siena, conceberam e implementaram o primeiro Montepio para fins caritativos, concedendo assistência aos necessitados de forma quase gratuita. Eles também eram chamados de Montes Christi ou Deposita Apostolorum, para distingui-los dos bancos com fins lucrativos. O primeiro Montepio nasceu na Úmbria, em Perúdia, pelo padre Michele Carcano, em 1462, e posteriormente outros foram abertos em Orvieto, em 1463, na Toscana, na Romanha, no norte da Itália, e depois em toda a Itália. Os fundos eram constituídos por doações deixadas por fiéis abastados aos franciscanos. Depois, uma vez que houvesse uma disponibilidade significativa de dinheiro líquido, quem precisasse de dinheiro fazia o pedido, depositando como penhor no Montepio um objeto precioso avaliado em dinheiro, com o compromisso de reembolsar no prazo estabelecido a quantia de dinheiro acordado e recebido. No final do prazo, o mutuário devolvia a quantia em dinheiro com um acréscimo de pequenos juros de cerca de 4% ao ano para manter o Montepio
funcionando. O penhor, caso não fosse solicitado, não pudesse ser resgatado no final do prazo acordado, era vendido e o valor obtido entrava no fundo do Montepio para empréstimo aos pobres. Outra nota, por exemplo, se pedirmos um empréstimo de 100 mil euros a um Montepio, ao fim de um ano ficaria devendo-lhe, então, 100 mil euros e mais 4 mil euros, o que significa ter de contribuir com cerca de 330 euros por mês para pagar os justos salários dos funcionários e os custos de manutenção do material do Montepio, sem qualquer lucro por parte destes últimos, enquanto o empréstimo concedido pelo banco me obrigaria a pagar cerca de 10 vezes mais, ou seja, cerca de 3 mil euros por mês para o lucro do banco, menos cerca de 330 euros iria para a justa remuneração dos funcionários e a manutenção do local, com o lucro de mais de 2.500 euros por mês do banco. E isso é usura. Para o primeiro Montepio de Perúdia, de 1462, existiam 3 regras. A primeira, o empréstimo deveria ser concedido apenas aos pobres e não aos ricos, em pequenas quantidades e não por mais de um ano. Segundo, quem recebesse o empréstimo deveria depositar um penhor junto ao monte, avaliado e mantido pelos gestores do próprio monte. Depois de um ano, se o empréstimo não fosse reembolsado, o penhor era vendido e qualquer excedente ia para o mutuário, enquanto o equivalente ao valor devido pelo empréstimo ia para o fundo do Montepio. Terceiro, os mutuários tinham que pagar juros modestos, cerca de 4%, unicamente por causa do justo salário dos funcionários do Montepio e por conta de outras despesas, como aluguel, manutenção do estabelecimento, limpeza, reformas. Se no início apenas os pobres podiam obter o empréstimo, com o passar do tempo e crescimento dos fundos Montepios, também foram concedidos empréstimos às autoridades civis caso houvesse necessidades públicas, mas sempre com juros mínimos de 4%. O excedente era reinvestido pelos Montepios em outras obras de caridade, hospitais, escolas, refeitórios, albergues para os pobres, etc. O nascimento dos Montepios suscitou muitas disputas, especialmente entre dominicanos contrários aos Montepios e os franciscanos favoráveis ao Montepio. O Concílio de Viena, de 1311, proibiu a usura, inclusive o menor ganho proveniente do empréstimo de um bem trocável ou fungível como dinheiro. Ora, os Montepios emprestavam dinheiro e ganhavam algo com esse empréstimo. Por isso, os dominicanos consideravam a atividade dos montes completamente ilícita e usurária, enquanto os franciscanos objetavam que o lucro não provinha do empréstimo de dinheiro, mas da contribuição devida à manutenção e funcionamento dos montes com seus empregados. Os canonistas e moralistas entraram em campo e travaram a batalha. O padre agostiniano Nicola Boriano publicou um livro intitulado De Montibus Impietatis, em 1494. O franciscano Bernardino de Bustis respondeu-lhe com o livro Defensorium Montis Pietatis contra Pigmenta Onia, de 1497, no qual condenava a usura como ganho derivado apenas do empréstimo de dinheiro e da intenção de enriquecer com o empréstimo. Os montes, porém, não obtiveram dinheiro com o empréstimo, mas usaram-no para a manutenção de suas casas e dos seus empregados, e não tinham intenção de enriquecer, mas sim de impedir a exploração dos pobres pelos verdadeiros agiotas. Portanto, o empréstimo praticado pelos montes não era ilícito e nem usurário, mas era o ganho justo por um empréstimo concedido para bancar aluguel de imóvel, salário de contador, etc. Até o famoso teólogo dominicano cardeal Tommaso de Ville, conhecido como Caetano, escreveu um Tratatus de Montibus Pietatis em 1498 e se posicionou contra os montes. O magistério eclesiástico teve que intervir e o Papa Leão X, no 5º Concílio de Latrão, discutiu a licitude do empréstimo a juros. O concílio e o Papa decretaram que, como o lucro do Montepio não provinha de empréstimo de dinheiro, mas do devido pagamento do salário justo aos empregados das despesas com a conservação material do monte, esse ganho era completamente legítimo e não usurário. Segundo a teologia escolástica, apenas 2 fontes podem proporcionar o lucro legítimo: a natureza ou substância, a árvore frutífera, terra, casa, e o trabalho: semear, irrigar, colher, podar, fazer contas, ensinar. Ora, no caso do Montepio, há a casa onde é concedido o empréstimo e os empregados que nela trabalham. Além disso, mesmo para alguns dominicanos, há 3 exceções que confirmam a regra e que tornam legítimo ganhar com empréstimo de algo que é sim frutífero, como o dinheiro.
dinheiro. Primeiro, se por causa do empréstimo ou sofrer danos, já não ter mais o milhão com o qual poderia comprar uma casa. Segundo, se o lucro que obtive com o empréstimo cessar, a minha família agora tem que pagar aluguel porque não consegui comprar a casa. Ou terceiro, se corro o risco de não receber de volta o bem que emprestei. Fulano é velho ou não é muito sério e talvez não consiga chegar vivo no próximo ano ou não quererá pagar o que deve. Nestes 3 casos, tem-se o direito de exigir algo, mas não em virtude do empréstimo ou do uso do dinheiro, mas por razões extrínsecas ao empréstimo enquanto tal, ou ao uso do dinheiro, conforme o dominicano Charles René Billuart, que cita em seu favor os dominicanos Santo Antonino de Florença, Caetano e Francisco de Silvestre, o ferrarense. Bento XIV, em uma encíclica, confirmou as leis precedentes as devidas exceções que confirmam a regra. Abre aspas. O empréstimo, pela sua natureza, exige que só seja devolvido o que foi emprestado. Se se pede mais do que emprestou, esperando que lhe seja devido um certo lucro além do capital devido ao próprio empréstimo, há usura. Não se nega que, por vezes, outros títulos externos ao próprio empréstimo possam estar envolvidos no contrato de empréstimo e que deles deriva uma razão legítima para pedir algo mais do que o capital que foi emprestado. Fecha aspas. Se na prática a disciplina torna-se mitigada, a doutrina sobre o conceito de usura não se altera. No cânon 1543, sanciona esse princípio na primeira parte do cânon. Se um bem é dado a alguém com propriedade a ser posteriormente devolvido na mesma espécie, deste contrato não é lícito obter qualquer ganho em razão do mesmo contrato. Mas depois de ter reiterado na primeira parte a doutrina tradicional sobre a substância ou natureza do empréstimo, a segunda parte do cânon fala, concretamente, das circunstâncias extrínsecas ao empréstimo. No empréstimo da coisa fungível não é lícito o acordo sobre um ganho permitido por lei, a menos que pareça desproporcional. Os Montepios espalharam-se por toda a Europa. Aos poucos, porém, começaram a degenerar e a tornarem-se verdadeiros bancos que emprestavam dinheiro e ganhavam com o empréstimo de forma desproporcional, ou seja, bem acima dos 4%. Depois do século XVIII, sobretudo depois da época napoleônica, os Montepios foram tirados da igreja, a qual ainda exigia o encerramento dos Montepios, que exigiam juros superiores a 4%, no máximo de 6%. Essa separação da igreja fez com que tornassem um instrumento de empréstimo a juros altos, como dito anteriormente, de 30% a 35%. Os Montepios fazem-nos compreender a importância da verdadeira economia e da política. Aristóteles, em Ética Nicômaco, fala da política como uma ciência arquitetônica que coordena e dirige todas as outras ciências práticas, economia, direito, medicina, construção civil, etc., e que aplica para regular a convivência pacífica da sociedade. Ao estabelecer a hierarquia da prudência pública, Santo Tomás de Aquino também coloca em primeiro lugar a política, que é a virtude da prudência ordenada ao bem comum da nação, e depois a economia, que é a prudência que se ocupa do bem do lar ou da família, e finalmente a monástica, ou seja, a prudência que se ocupa do bem comum da pessoa individual. Economia significa governo da família ou do lar doméstico. A família, segundo Aristóteles e Santo Tomás, é a célula da cidade. A economia é, em primeiro lugar, a virtude da boa ordem familiar. Ela trata das relações entre os membros de uma família, entre esposa e marido, pais e filhos, senhores e servos, a paz e a harmonia interna na família. Em segundo lugar, a economia trata de tudo que pode ser possuído e governado pela família, ou seja, as suas condições de subsistência, bem-estar temporal familiar comum. O bem-estar material tem relação com a prudência econômica não como fim último, mas como causa instrumental para atingir o fim último, ou seja, os bens externos são o meio que a família deve utilizar para viver virtuosamente e se unir a Deus. Segundo o Dr. Angélico, também é inteiramente legítimo ter uma preocupação ordenada em obter o necessário para si e para sua família e também em prover a necessidades futuras. Só a preocupação desordenada pelos bens materiais é repreensível, porque coloca os bens terrenos antes dos bens sobrenaturais. A subversão da economia clássica é a especulação moderna contra a qual foram erguidos os Montepios, que considera a arte de enriquecer como fim último do homem e das famílias. A sã economia familiar é seguida pela ordem social ou pela política tradicional, que se baseia no direito natural, e a especulação é seguida pela plutocracia, que é o governo das finanças deste mundo, tendo em vista apenas os bens terrenos. Para Santo Tomás, a produção de dinheiro, enquanto medida estável do valor dos bens naturais, é uma arte auxiliar ao serviço do bem-estar temporal das famílias, que juntas formam a cidade ou nação. Portanto, aqueles que estão no comando das questões monetárias devem estar subordinados àqueles que lidam com a sã economia familiar e com a política ou a vida da nação. Se para Aristóteles o dinheiro
só tinha função de troca com bens naturais e nunca poderia ser meio de lucro, para Santo Tomás, é legítimo negociar e ganhar através do comércio vendendo um bem natural a um preço moderadamente mais caro do que aquele pelo qual foi adquirido. Com efeito, se o comerciante fez melhorias no bem adquirido ou se expôs a perigos no transporte da mercadoria, é-lhe justo revendê-lo a um preço proporcionalmente superior ao que pagou por ele. O lucro, neste caso, é a remuneração do trabalho e não o roubo. Se, no entanto, se negocia apenas para obter lucro, sem corresponder às necessidades da vida e ao trabalho realizado na compra e venda, então há uma desordem, pois leva à ganância pelo lucro, que não tem fronteiras, mas tende ao infinito. Neste sentido, o comércio deixa de ser economia e passa a ser especulação ou crematística e contém em si uma certa malícia, pois não está ordenado a nenhum fim honesto ou necessário, mas é um fim em si mesmo. Como se pode ver, existem duas concepções diametralmente opostas de homem, de família e de nação. Por um lado, a plutocracia, ou reino de Mamon e dos bancos, que faz da riqueza material o fim último do homem e sujeita tanto o indivíduo como o Estado às finanças. Seu Deus é o ouro. Ela é caracterizada pela desordem das paixões e principalmente pela ganância, que junto com o orgulho e a sensualidade é uma das três concupiscências, triste herança do pecado original e força motriz do mal e do erro. A instabilidade, o frenesi e a busca frenética pelo bem-estar material distinguem a plutocracia. Por outro lado, existe a economia verdadeira e sã, que dirige prudentemente a família para o seu fim imediato, ordem interna ou bem-estar temporal, subordinado ao fim último, Deus conhecido, amado e possuído. A doutrina social da Igreja propõe como possível remédio para o colapso da plutocracia, coletivismo, bancocracia, o único caminho que deve e pode ser seguido, a frugalidade contra o consumismo que nos leva a gastar, a desperdiçar, a nos endividar e a arruinar nossa existência. Daí a necessidade dos Montepios contra os bancos e a usura. A prática da Igreja desde os primeiros séculos sempre foi ajudar o verdadeiramente necessitado com ações e também com palavras. Santa Teresa d'Ávila dizia que os verdadeiramente pobres não fazem barulho e os verdadeiramente caridosos não chamam os holofotes, tal como faziam antigamente os fariseus, que mandavam tocar as trombetas quando distribuíam esmolas. Hoje está na moda ajudar aqueles que fazem barulho, aqueles que são arrogantes, aqueles que invadem os países cristãos para desestabilizá-los. Essa não é a doutrina e prática da Igreja de Cristo. E eu termino aqui, então, mais um artigo traduzido pelo Dominus Est. Esse curtinho, né? Foi um pouco menor, mas com aquele áudio anterior já completa essa discussão. E é muito importante, né? A gente precisa realmente falar sobre usura, a raiz desse problema, e não só a raiz do problema, mas o que ela causa a curto, médio e longo prazo. Nós estamos inseridos nesse sistema e às vezes parece que não há saída, que tudo que nós conhecemos é isso. E nós devemos servir a esse falso Deus, né, a Mamon. E não é assim que funciona. Nós precisamos ter mais clareza, irmos mais a fundo, pesquisarmos, estudarmos mais e perceber que o que nós estamos discutindo, da forma que estamos discutindo, como muitas pessoas trouxeram algumas dúvidas para mim, é a forma errada. Nós estamos vendo apenas um lado e defendendo esse lado, um lado da mesma moeda, enquanto o outro fica brigando ali. Então essa briga entre direita, esquerda, liberalismo, progressismo, capitalismo, comunismo, ela acaba sendo infrutífera. Vocês caem no mesmo erro defendendo o que está errado. Então, espero que isso tenha ajudado aí a aguçar a curiosidade para ler mais sobre o que os santos doutores da Igreja, o que os filósofos, né, da Igreja e o que todos esses santos e padres e pessoas envolvidas nessa questão têm a dizer. E nós temos aí outras pessoas, também já citei aqui o Murilo Rezende, o E. Michael Jones, temos sim pessoas que estão preocupadas com esse problema, produzindo material para vocês. Deixarei aqui os links na descrição, tanto deste artigo quanto de alguns vídeos do Murilo Rezende e também dos livros do E. Michael Jones. Fica a dica para vocês, quem quiser se aprofundar mais no assunto, como eu falei, eu estou apenas passando a mensagem para vocês e trazendo à tona essa discussão mais uma vez. Não é nova, não é novidade de forma alguma, não é algo inédito, mas ela precisa ser reciclada de tempos em tempos para nós sempre lembrarmos que esse problema é muito complicado,
mas dá para sair dele, certo? E também para a gente não esquecer de buscar as origens dessas ideias, ver a raiz do problema e assim entender como tudo está funcionando. E não cair no erro, né? Então é isso. Eu vejo vocês no próximo programa. Para quem tem dúvidas, entra lá no meu canal. Tô sempre postando bastante coisa. @juginger lá no Telegram. Tem o canal da rádio também, @Shockwave Rádio. E se você quer ajudar a rádio ou então ter acesso aos conteúdos exclusivos, nós temos o Shockwave Stream. Tem assinaturas mensais, assinaturas anuais, como eu falei, sem juros. Sem juros. E também você tem acesso, né, integral ali a tudo que nós estamos produzindo. Vídeos, lives, artigos, tem coisas antigas, tá um acervo enorme, né? Todo o arquivo Shockwave, ele está lá dentro das lives antigas, do relatório, dos especiais, você tem acesso a tudo. Então entre, tá aqui no link também na descrição para fazer parte aí do Shockwave Stream e aproveitar tudo isso. Eu vejo vocês na próxima. Até mais. Tchau, tchau.